Quarta sessão legislativa ordinária de 2025. Peço à secretária que faça a verificação de quórum. Delvânia Paz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniela Divina Pereira da Silva. Presente. Elias Antunes Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciana Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Nilton Hermógenes Oliveira. Presente. Cíntia Freire de Andrade Braga. Boa noite a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Faina, relativa à quarta sessão legislativa da 10ª legislatura, realizada nesta data, 12 de março de 2025. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Faina, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando os senhores vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores dessa Casa de Leis e todo o público que nos acompanha. Passamos ao expediente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências. Hoje, no momento, recebemos um ofício, a nossa secretária fará a leitura dele. Passo a palavra. Pode pôr. A secretária Cíntia. Ofício 011/2025. Faina, Goiás, 11 de março de 2025. Senhor César Augusto Moura, secretário estadual da retomada aos cuidados da chefe de gabinete Andréia, Goiás, assunto: solicitação de cartão social. Senhor secretário, após cumprimentado, nós vereadores e a este subscreve vimos até o senhor para solicitar os bons préstimos de conceder o cartão social para a turma que realizou os cursos de doces natalinos e tortas natalinas, realizado no mês de dezembro de 2024, uma vez que foi passado para a turma que, ao fundar o curso, quem se adaptasse nos parâmetros exigidos pelo programa receberiam tal benefício, e uma parte dos participantes realizaram os 2 cursos, passando o dia todo no local. Os participantes ansiosos à espera e prontos para iniciarem seus negócios, depararam com a triste notícia que o tão esperado benefício não viria. Solicitamos então o vosso olhar carinhoso para tal situação, onde todos os participantes estão revoltados e tristes pela expectativa tão frustrante. Sabendo que podemos contar com a vossa valiosa atenção, ficamos no aguardo. Atenciosamente, vereadores Daniela Divina Pereira da Silva, Luciana Guimarães Avelar, Nilton Hermógenes Oliveira. Nesse momento, passaremos a explicação pessoal. Nesse momento,
momento, conceda a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que este é um momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra, vereador Elias Antônio Camargo. Boa noite a todos, novos colegas vereadores. Boa noite, pessoal da casa que nos assiste. E boa noite para o pessoal que se faz presente. Senhora Presidente, eu quero começar aqui hoje. Na sessão passada, o nobre colega vereador falou que nós, 5 vereadores, estavam contra os professores. Quero falar para o senhor, que a gente não está contra os professores, não, jamais. Nem contra os professores, nem contra os funcionários públicos. A gente está aqui para fazer a coisa correta, com responsabilidade. Também, senhora Presidente, quero comentar aqui a respeito do projeto 303, que regulamenta o regime de urgência de adiantamento no âmbito da Prefeitura Municipal. É aquele projeto que dá direito até 12.545 ao gestor fazer uma contratação de compra emergencial. Estão comentando, o pessoal jogando a população contra, falando que nós, a Câmara, votou num projeto que dá direito qualquer secretário carregar 12 mil em espécie. Eu queria saber aonde que está isso nesse projeto. Então fica pregando mentira para a população criticar essa casa de lei. Então não existe isso. Para qualquer pessoa tirar dúvida, o projeto está no portal da transparência, é só pegar e levar para uma pessoa de confiança sua ou um advogado para ver se realmente nós votamos um projeto desse que dá direito de secretário carregar 12 mil em espécie. É uma loucura um trem desse. Outra situação também é o projeto 311, que é os requisitos de pequenos valores. Essa casa votou o projeto 311 simplesmente alterando um artigo só, alterou a redação dele. Porque na gestão passada, o RPV era acompanhado pela Constituição Federal, que era 30 salário mínimo. Aí o prefeito, devido, estava tendo muitas demandas de bloqueio de verba, ele mandou o projeto dessa casa em novembro de 2021 e em março a Câmara votou esse projeto. O projeto 204 foi votado por unanimidade. O RPV, ele era 30 salário mínimo, ele caiu para 10 salário mínimo. E agora o projeto 311 simplesmente mudou essa redação, que era 10 salário mínimo, voltou para o teto máximo. E eles estão pregando na rua e mentindo que quem tem precatória no valor de 60 mil, ou até 20 mil, 30 mil, que não tem direito de receber mais. Se quiser receber, é só esse valor de 8 mil por. Então isso é uma mentira, pessoal. Tenta saber certinho do projeto, para esclarecer certinho da população. E eu queria pedir à senhora aqui, senhora Presidente, se concedesse o jurídico nosso que está aqui hoje, para ele explicar um pouquinho a respeito desse projeto aí para a população. Sim, vereador Camargo, concede sim. Passo a palavra ao nosso jurídico, doutor Tomás Campos. Boa noite, nobres senhores. Boa noite a todos os cidadãos de Franha, enquanto nobres colegas de trabalho dessa casa, servidores, senhora Presidente, senhora Secretária, Vice-Presidente, Secretário. Eu queria, a princípio, ressaltar que, a pedido do vereador Camargo, duas proposituras incomodaram um pouco, estão um pouco que a honra dessa Casa de Leis, por fato de terceiros dentro da cidade estarem deturpando o conteúdo das proposituras que foram
aprovadas aqui nessa casa. Uma coisa é nós garantirmos a legalidade, garantimos que as proposituras sejam publicizadas e garantimos que essa Casa de Lei trabalhe com a maior lisura possível. Outra coisa são fake news. Fake news mancham a credibilidade da democracia e mancham a credibilidade dos agentes públicos. Isso não pode ser admitido. Inclusive, a presidente, em nome da mesa diretora, pediu para mim, me passou áudios para que eu possa avaliar medidas jurídicas que serão tomadas contra alguns cidadãos que estão chamando fake news e atentando contra a imagem do Poder Legislativo Fairense, que é independente do Poder Executivo, porém harmônico. E é muito grave o que foi dito no tocante a esse projeto que trata dos pagamentos de pequena monta para gastos emergenciais. Gravíssimo. Eu tive acesso ao áudio, o presidente pediu para mim avaliar, a gente vai estar tomando as medidas cabíveis contra essas pessoas que estão fazendo essa divulgação, onde ele alega que o Poder Legislativo, manchando a honra desse Poder Legislativo, ele alega que a Câmara autorizou o Poder Executivo a passar dinheiro em espécie para determinados agentes públicos fazerem compras emergenciais. Ora, nobres senhores, senhoras, é bem sabido que o poder público não faz desembolso em espécie há décadas. Há décadas. Sequer o cheque é mais usado. O regime de pagamento do serviço público é exclusivamente através de transferência eletrônica. Tão somente. Alguém que se diz minimamente conhecedor da legislação afeta ao direito público jamais pode perpetrar uma fala irresponsável com um fim específico de denegrir a imagem desse parlamento. Então, conforme foi orientado pela mesa diretora, estaremos fazendo contato com essas pessoas. O objetivo não é criminalizá-las, mas evitar que elas continuem difamando a imagem do Poder Legislativo e também cessem com a propagação de fake news. Projeto de lei, um parlamentar pode ter sido a favor ou ao contrário, é da democracia. Foi aprovado? É da democracia. Pode ter um desajuste ou outro? Pode, mas jamais ele autorizou a agente público, a um servidor público, andar com dinheiro em espécie. Isso não existe. E quem propaga uma notícia dessa não tem outro fim senão difamar essas nobres autoridades constituídas pelo voto popular. Isso é inadmissível. Medidas serão tomadas. Pois bem, nobres senhores vereadoras, vereadores, no tocante a outra propositura suscitada pelo vereador Camargo, senhor vereador Camargo, a Constituição Federal, ela reza que o poder público, quando ele é devedor, ele tem dois mecanismos de pagar os credores, através de requisições de pequeno valor ou de precatórios. Lá na Constituição, na omissão dos municípios e do Estado e da União, lá tem 3 regrinhas. Quando o município é omisso na legislação, o valor mínimo de RPV máximo é 30 salários mínimos. Quando o Estado é omisso, o valor máximo é 40 salários mínimos. E quando a União é omissa, o valor máximo para se pagar essa requisição de pequeno valor é de 60 salários mínimos. Qual é a virtude de se receber pelo RPV? Gente, é a rapidez. É o dinheiro que chega rápido. Você teve uma sentença judicial transitada em julgada, pediu o alvará para o juiz expediu o alvará, o município foi intimado, ele tem até 60 dias para pagar esse valor. É um cashback, é um dinheiro rápido. Porém, a Constituição também admite, lá no ato de disposições constitucionais transitórias, que os municípios regulem de acordo
com a sua situação financeira e orçamentária, o limite desse RPV. Como bem observado pelo vereador Camargo, na legislatura passada, no mandato executivo passado, o município regrou dos 30 salários mínimos, que era o limite constitucional, teto, e baixou, através do projeto de lei, votado para essa casa, para 15 salários mínimos. 10 salários mínimos, que equivalia a quase 15 mil reais. Aí o atual prefeito, ancorado no argumento do colapso financeiro da cidade, não vou defender nem A nem B, esse foi o argumento deduzido no projeto de lei, ele reduziu essa cota de pagamento imediato de cashback para o teto do limite da Previdência Social, que dá 8.800 alguma coisa. Então, vereador, o senhor pediu para me ilustrar, eu, enquanto assessor jurídico dessa casa, devendo ter o dever de ater aos fatos e à legislação, tenho a dizer o seguinte: um credor que tinha expectativa de receber 15 mil reais através de requisição de pequeno valor, esse sim, de fato, teve uma pretensão frustrada pelo fato de não receber na hora. Aí eu estava na boca para receber o dinheiro, tinha 15 mil, mas de fato ele se encaixava no teto do RPV de Faina. Ele se encaixaria. Aí o que aconteceu? Ele perdeu o direito de receber? Não. Ele não perdeu. Ele vai receber através da fila dos precatórios. Os precatórios é uma fila que ela é estruturada, esquematizada pelo Tribunal de Justiça, que insere essa fila na folha de pagamento dos municípios, de forma controlada, fiscalizada, e mês a mês, ano a ano. O nome precatório é um nome até assim, já foi objeto de muitas críticas no Brasil. Mas a questão é que essa pessoa que tinha expectativa de receber 15 mil através de RPV, ela não vai receber mais. A não ser que ela renuncie. Mas não compensa. Em regra, não compensa renunciar de 15 para 8. Então ela vai ter o crédito dela construído através de precatório. Mas se a pessoa tinha 80 mil para receber, obviamente que ela não vai renunciar aos 80 mil para receber 8, muito menos 15, né, no caso, que era a legislação anterior. Então, eu quero só deixar claro o seguinte: teve um dito prejuízo? Jamais, prejuízo não existiu. Ocorreu dissabor para algumas pessoas. Dissabor, que havia pretensão de receber os 15 mil na boca, no cashback, ali, no tiro curto. Essas pessoas passaram por dissabores, porque podia estar esperando contar com dinheiro para fazer uma reforma, para trocar um veículo, alguma coisa assim. É o dinheiro de fazer um giro. Mas prejuízo, essa casa, ao voltar a esse lei, não deu. Outra fake news, infelizmente, foi propagada em face desta Casa de Leis, a presidente repassou para mim e tal, e é importante deixar claro: prejuízo nenhum cidadão teve. E é importante deixar claro: o teto, de acordo com o salário de 30 salários mínimos, na legislatura passada foi baixada para 10 salários mínimos, e agora está no teto do limite do INSS, de R$ 8.700, R$ 8.800. Então, é importante deixar isso claro. Nós aqui, enquanto estamos na assessoria jurídica dessa casa, e sempre provocado, estamos à disposição do Parlamento e dos novos vereadores e vereadoras. Agradeço a explicação do Dr. Tomás, é fundamental para a gente conduzir essa Casa de Leis com seriedade, com muita responsabilidade. E eu, enquanto presidente, não vou admitir ninguém denegrir a imagem de nenhum colega vereador. Então a gente vai tomar as devidas providências, porque eu acho que para você levantar uma questão tão séria como essa, denegrindo a imagem desse parlamento, terá sim que responder por isso. E vocês, colegas vereadores, podem ter certeza que, enquanto presidente, eu defenderei com unhas e dentes essa Casa de Leis.
Muito obrigada, doutor Tomás, pelas explicações. E tenho certeza que as pessoas entenderão e entenderam melhor o que foi votado nessa Casa de Leis. Passo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Boa noite a todos os colegas vereadores. Senhor doutor Tomás, especial pela explicação. Apesar de discordar em alguns pontos, explanarei aqui. Boa noite aos ouvintes e aos presentes. Discordo no sentido que pode não ter havido realmente um prejuízo financeiro, porque certamente as pessoas que já ganharam a demanda da justiça receberão, com certeza. Não sei quando, porque tem essa fila que tem que ser respeitada. Mas perderam no sentido dessa espera. Às vezes a pessoa, como o senhor mesmo salientou, está esperando para reformar sua casa, construir seu banheiro, pagar um exame, né? Fazer algo que é muito necessário, e agora Deus sabe quando vai receber. Então, é um prejuízo, doutor. É um prejuízo. Talvez não possa ser prejuízo para nós, que graças a Deus e aos nossos esforços, gosto de ressaltar isso, porque as pessoas pensam que as coisas caíram do céu, não caíram. A gente tem o nosso mérito de estarmos na posição que estamos, mas aquelas pessoas mais humildes, principalmente sobre o meu curso, está sofrendo. Ele tinha 15 mil para receber, agora ele vai poder entrar na RPD, o mesmo falou. E agora? Estava na boca do senhor, tinha um dinheiro, ia fazer aquela obra, ia fazer seu exame, ia melhorar alguma coisa, ia dar entrada na sua moto, ia comprar sua motinha, e agora? Quando que isso vai acontecer? Não é um prejuízo? Com certeza que não é um prejuízo, no sentido de não receber. Na verdade, não é prejuízo, na verdade, não é um calote, mas prejuízo é sim, é um prejuízo muito grande, né? Então, nós tínhamos que ter pensado nisso, porque esse tipo de ação prejudica só as pessoas que mais necessitam. Não prejudica aquela pessoa que é mais abastada, que tem mais condições. Prejudica aquela pessoa que vai consumir, vai gastar esse pequeno dinheiro aqui dentro do município. Ele não vai juntar, não vai levar para fora, ele vai melhorar a casa dele, ele vai dar uma alimentação melhor para o filho por um período, vai fazer sua poupancinha para gastar com o exame que ele precisa gastar. Então, é um prejuízo sim. Não é um calote, concordo, mas prejuízo é um prejuízo sim. Em relação ao projeto de lei de adiantamento, eu ainda continuo achando que é um descalabro, independente se vai entregar dinheiro, se vai depositar, se vai fazer o que for, já tem lei que prevê isso, não tem necessidade de abrir mais as pernas, principalmente no município que foi falado que já está destruído, a gente ainda abrir as pernas para ser mais destruído ainda. Porque tem pessoas, concordo, tem pessoas que têm boa índole, tem pessoas que estão lá para fazer o bem, assim como eu acho que nós estamos aqui para fazer o bem, mas é aquelas que não estão. O nosso problema é com as pessoas ruins, o nosso problema é com a maçã podre que tem na caixa. É ela que vai prejudicar. Se todo mundo tivesse corrido, não precisava ter nem lei. Não precisava ter nem lei. Agora eu estou lá em Goiânia, estragou um pneu, sei lá o que aconteceu. Precisa arrumar? Com certeza precisa. Mas, ó, comprei um pneu aqui na borracharia aqui e tal, passa o pix aí. O que for que seja. E aí? Será que realmente é o valor? O remédio tudo bem, passa, né? Quando é um custão, passa, mas quando é até 12 mil ali já é muito, né? Já dá para pensar que não precisava fazer isso. A lei já prevê várias brechas, várias situações, e não precisava disso acontecer. Nós já estamos muito calejados, já estamos muito sofridos em relação a esses desvios de conduta. E aí a gente abre mais leques para ter desvio de conduta. Então nós temos sim que ter mais responsabilidade com o nosso voto. Nós temos sim que pensar um passo na frente. Não é só pensar nessa gestão que eu ajudei a eleger, que eu pedi voto. É pensar nas gestões que virão. Quem será nosso novo prefeito daqui a 4 anos? E se for uma pessoa irresponsável? Se for uma pessoa que vai deturbar tudo que nós estamos votando agora? Nós temos que pensar que a lei é feita, não é para hoje. Ela é feita para o futuro, para as próximas gerações. E isso nós não estamos tendo cuidado, não estamos tendo zelo de jogar para a próxima gestão. E se cair lá um prefeito salafrário, vagabundo, desonesto? Quem que votou a lei? Foram nós. Um minuto, nós votamos. Então temos que ter muito cuidado de pensar que nós estamos votando lei, não é para a gestão do Cão-Guia, nós estamos votando a lei para as próximas gestões também. Temos que estar muito atentos em relação a isso. Muito atento mesmo. Muito obrigado a todos. Assim como já foi explanado aqui, quero me deixar à disposição. Não tem a letra que nosso advogado tem,
mas a gente sabe um pouquinho, a gente pode ler, as leis que chegam aqui para nós são leis pequenas, são leis curtas, de fácil entendimento. Procure a gente, venha ler a lei com a gente explicar melhor, procure o Tomás, o doutor Tomás, que estiver aqui, que vocês podem saber melhor. Eu me deixo à disposição, como já deixei em outra ocasião, na rua, lá em casa, no gabinete, ou quer que seja, que a gente dê e fala os pormenores todas essas leis, e vamos ter consciência que o nosso voto não é para a gestão atual, é para as próximas também. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Não havendo nada mais a deliberar, dou por encerrada a presente ordem do dia. Não tendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.